Uma história que li certa vez e que mostra o poder da mente. Um cientista queria testar uma teoria. Ele queria provar que a mente humana é capaz de executar tudo aquilo que lhe é sugerido, sugestionado. Para isso ele precisava de um voluntário. Depois de muita procura, ele soube de um homem que havia sido condenado à morte, que estava preso fazia vários anos e que recebera a sentença, seria executado numa cadeira elétrica. Seria o voluntário perfeito para o experimento desse cientista. Depois de receber a autorização, o condenado foi levado até uma sala e o cientista lhe explicou que ele poderia contribuir com a ciência, permitindo que, ao invés de morrer numa cadeira elétrica, ele morreria de forma quase que indolor, sem sofrimento. E como seria isso? Os seus pulsos seriam cortados, de modo que seu sangue sairia do seu corpo. Seria apenas um pequeno corte nos seus 2 pulsos para que seu sangue pingasse lentamente até a última gota, e assim ele morreria. O condenado aceitou porque era melhor do que morrer numa cadeira elétrica. Eles o colocaram numa maca, o amarraram para que ele não pudesse se movimentar e então fizeram um pequeno corte em seu pulso. Só que um detalhe, eles não cortaram de verdade as suas veias. Apenas um corte bem superficial, mas aquele homem achava, ele pensava que tinham-lhe cortado as suas veias. Esse era o experimento daquele cientista. Colocaram um vasilhame debaixo dos 2 braços, debaixo dos pulsos daquele homem e deixaram pingando dentro desse vasilhame um frasco de soro, com aquela mangueirinha pingando ali dentro, dando a impressão que era o sangue dele se esvaindo. Isso fazia aquele homem acreditar que suas veias haviam sido realmente cortadas e que aquele gotejar permanente, constante, era o seu sangue indo embora. Mas era o frasco de soro pingando. E para dar mais veracidade, sem que o condenado percebesse, foram fechando a válvula do soro, diminuindo assim o gotejamento. Com o passar dos minutos, o rosto daquele homem foi perdendo a cor, a sua frequência cardíaca acelerou e ele já começou a sentir falta de ar nos pulmões. Então o cientista pediu para que finalmente fechassem a válvula do soro e então o condenado teve uma parada cardíaca e morreu. Que coisa, não? Veja o poder da mente. Fez com que a mente daquele homem condenado fosse levado a acreditar que o seu pulso havia sido de fato cortado, quando na verdade não fora cortado. E o cientista então ele conseguiu comprovar que a nossa mente, a mente humana, ela cumpre à risca tudo o que percebe, tudo aquilo que é apresentado como verdade, seja positiva ou negativa. E que a mente age sobre a nossa parte psíquica, orgânica. Você já parou para pensar sobre isso? Que muitas vezes a sua mente, a minha mente, ela é iludida com falsas verdades, crenças muitas vezes sem nexo, razão. Doenças, por exemplo, muitas vezes são resultado daquilo que a nossa mente alimenta ou se alimenta. E a mente não tem limites quando se ilude. Pior ainda quando ela não entende as coisas e fabrica o que pode entender. Como quando vemos que consideramos como verdadeiras coisas que na realidade não são. Por exemplo, eu soube recentemente que uma pessoa fez alguns exames no hospital e lhe disseram que os sintomas que ela estava sentindo podia ser a Covid-19. Ela tinha asma, constante falta de ar, mas quando antes dos exames lhe disseram que ela podia estar com Covid, o estado mental daquela pessoa fez com que ela se agravasse. E depois que saiu o resultado dos exames, ela não tinha Covid, mas a essa altura ela já estava entubada. Fizeram um alarme falso e ela acreditou. Veja o poder da mente. Lembro-me de uma história que li quando criança. Eu devia ter uns 7, 8 anos de idade e
Minha mãe comprou um livro, esse livro aqui, Pérolas Esparsas, exatamente esse livro. Esse livro conta uma história de uma suposta cigana que leu a mão de uma moça, dizendo que ela morreria no dia 18 de junho daquele mesmo ano. Isso é uma história verídica. E essa moça voltou para casa e ficou pensando naquilo. Ficou angustiada e à medida que o tempo ia passando e chegando a data da profecia daquela cigana, ela começou a ter insônia, passou a não comer direito, perdeu o apetite, foi ficando desidratada, doente, muita febre. E isso deixou-a tão atormentada que no dia profetizado pela cigana, ela morreu. Isso não foi destino e nem profecia da cigana. Foi o poder da mente. A pobre moça acreditou nas palavras da cigana. Veja, aquilo que alimentamos em nossa mente pode determinar o nosso sucesso ou fracasso, vida ou morte. E isso é muito sério. Então tenha muito cuidado com aquilo que você ouve, com aquilo que você vê, com aquilo que você lê, escuta. Você, pai, mãe, tenha muito cuidado com aquilo que você diz para o seu filho. Jamais use palavras depreciativas, negativas sobre ele. Nunca diga coisas que venham a desmerecê-lo, pois a sua mente pode acreditar naquilo que você diz. E depois será muito difícil mudar isso. A nossa mente é uma esponja, ela absorve tudo. Daí o cuidado com aquilo que permitimos ver, ler, ouvir. Você que fala só em doenças, que só reclama da vida, reclama de tudo, que só conta miséria, que só vê o lado ruim das coisas, todo mundo está te perseguindo. Sabia que se você ficar falando muito nisso, você acaba por adoecer mesmo? Então para com isso, não alimente coisas negativas, coisas ruins na sua mente. Já bastam as mazelas naturais da vida, os problemas do dia a dia e que não estão sob o nosso controle. Vamos alimentar coisas positivas, falar coisas boas, profetizar bênçãos na vida dos nossos filhos, dos nossos familiares, amigos. Fazendo isso, ao menos teremos um mundo mais saudável, mais equilibrado, onde as pessoas entenderão o valor que têm, sobretudo aos olhos de Deus. E a sua saúde mental será infinitamente melhor. Então vamos usar o poder da mente a nosso favor. Ter uma mente livre, altruísta, vai nos ajudar a chegar onde queremos chegar. Deus nos ajude, Deus o ajude nesse propósito. Que essa reflexão seja útil para você e para mim. Pensemos nisso.